Item número 8, projeto de lei do Senado número 140, 2015, que acrescenta o artigo 17A à Lei 11.788 de 2008, para proibir a exigência de prévia experiência para a seleção de estagiários. Autor, senador Seguro Gás. Relator, senador Marcelo Crivella, que não está presente. Esta presidência passará a relatoria ao senador Eduardo Lopes, considerando o fato de que o senador Crivella está licenciado por 4 meses e o senador Eduardo Lopes é o seu suplente e membro desta comissão. Portanto, designado relator ad hoc. Com a palavra? Com a palavra. Presidente, eu quero cumprimentá-lo, senador ministro Edson Lobão, cumprimento aos senadores aqui presentes, meus pares, e eu disse aos amigos ontem que ou é 120 dias ou é 2 anos e meio que nós estaremos aqui juntos, né? Eu torço para que seja 2 anos e meio, né? Que estaremos aqui juntos. Muito bem, então, nós vamos à leitura do relatório. E trata-se, então, do projeto de lei do Senado, PLS 140, de 2015, do senador Assíguo Cas, que acrescenta o artigo 17A da Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, para proibir a exigência de prévia experiência para a seleção de estagiário. O autor justifica a proposição na inviabilidade de se exigir qualquer experiência do estagiário, seja para a sua admissão na empresa, seja para a sua classificação em processo seletivo. Para ele, se na relação de estágio o aspecto educacional se sobrepõe ao viés produtivo, não há amparo jurídico para se eleger como condição para a entrada do jovem trabalhador no quadro de pessoal da empresa a prévia experiência na função que irá desempenhar. De acordo com a justificação do projeto em foco, tal imposição denota que a contratação do estagiário, na verdade, reveste-se de mera roupagem da relação de emprego que subjaz. A proposição, além de vedar a referida exigência, impõe multa às empresas que descumprirem o seu comando. O projeto em textilha foi distribuído à Comissão de Assuntos Sociais em caráter terminativo e, até o momento, não houve apresentação de emendas. Então, na nossa análise, nos termos do artigo 22.1 da Constituição da República, compete à União legislar sobre direito do trabalho, motivo pelo qual a disciplina do contrato de estágio insere-se no âmbito normativo do citado ente federado. Não se trata de matéria cuja iniciativa seja reservada ao presidente da República, aos tribunais superiores ou ao Procurador-Geral da República, motivo pelo qual aos parlamentares, nos termos do artigo 48 da Constituição Federal, é franqueado iniciar o respectivo processo legislativo. Além disso, por não se tratar de questão constitucionalmente afeta a lei complementar, a lei ordinária figura-se apta a inseri-la no ordenamento jurídico nacional. No mérito, há de se louvar a iniciativa em textilha. Isso porque o estágio consiste no oferecimento de formação profissional ao trabalhador que vivenciará na prática aquilo que aprende nos últimos anos do ensino fundamental, do ensino médio e na educação superior. Em face disso, o aspecto produtivo é deixado em segundo plano. Nessa modalidade de trabalho, o que importa é oferecer ao estagiário o conhecimento adequado para o desempenho da profissão que motiva a formação do vínculo em exame. Tanto é assim que a entidade de ensino também, à parte no referido contrato,
cabendo a ela fiscalizar se as atividades desenvolvidas na empresa guardam relação com o currículo escolar a que se submete o trabalhador. Em face disso, não se coaduna com a essência do estágio a exigência de prévia experiência do candidato ao posto de trabalho. Ao fazê-lo, a entidade concedente desnatura o instituto, possivelmente encobrindo um vínculo empregatício na contratação do estagiário. A proposição, então, merece ser aprovada por contribuir para o aprimoramento das relações entre capital e trabalho no país. Sendo assim, o nosso voto é para a aprovação do PLS 140 de 2015. Obrigado, presidente. Em discussão a matéria, não havendo quem pretenda discuti-la, em votação, parecer do relator, que é pela aprovação. Só um comentário rápido, que até nós conversamos aqui, o senador Moca. Na verdade, é quase que automaticamente o estagiário não tem experiência, né? Então, pelo que eu percebo, prejuízo talvez não traga, senador, porque o estagiário não tem experiência. Como ele não tem experiência, automaticamente ele pode ser estagiário, a não ser que ele saiu de uma empresa para outra como estagiário e foi submetido a, digamos, essa censura ou bloqueio por ele ter ou não ter experiência. Por isso que o projeto, no meu entendimento, não avança, mas não recua também. Então, de minha parte, não há muito. Ele acaba com a exigência de algumas empresas de que é preciso ter estágio, né? Talvez vá acabar a figura do estagiário. Não, mas... aí não. O estagiário é fundamental. Não. Nós temos milhares e milhares de estagiários no país hoje que é a forma de entrar no posto de trabalho, né, nesse aprendizado. Como alguma coisa a mais. Como alguma coisa a mais. Mas mesmo que isso não seja mais exigido pelas empresas. É disso que eu estou dizendo. Que as pessoas que procuram fazer estágio, procuram como se fosse um plus a mais. Né? Então, não, eu tenho experiência porque eu fiz estágio. Né? Ele está acabando com o que a empresa não pode mais exigir como condição para empregar a questão de ter esse estágio. Né? Para admitir estagiário. Para o próprio estágio, que normalmente não tem experiência. Bom, eu não sou contra, eu estou só dizendo que a impressão que eu tenho é que a demanda vai diminuir. Senador Eduardo Lopes. Eu percebo aqui o seguinte, se coloca aqui o fim da exigência, porque tem empresas exigindo isso. Para mim é meio contraditório isso, você exigir experiência do estagiário, se ele vai fazer o estágio para adquirir experiência naquilo que ele estudou, é meio aí incoerente, vamos assim dizer, mas aqui, na verdade, não cria nenhum óbice, na verdade, é regulamentar para que não possa ser exigido. É contraditório, mas é a realidade. É para regulamentar, não cria nenhum óbice com relação à figura do estagiário, não. Em votação. Senhor presidente, como não é definitivo e ainda vai para a Câmara dos Deputados, eu vou acompanhar o senador Crivella, entendendo que é mais uma reflexão para que as empresas não possam proibir que a quem se apresenta para fazer o estágio, ele tenha que ter experiência. Se ele é estagiário, ele não tem experiência. O normal é não ter experiência. Por isso que eu acho que não... Bom, eu entendo que o senador Paim tem alguma razão, é o meu pensamento. Sucede que o Ministério do Trabalho talvez fosse o órgão adequado para estabelecer uma resolução contra esta exigência. Na ausência desta resolução, partiu o senador Assírio Gás para uma legislação definitiva ordinária. Presidente, deixa eu ver se eu entendi. Ele tá exigindo que
para o cidadão, o jovem que vai fazer o estágio, não haja necessidade de experiência, né? É isso que ele está dizendo. É exigida por parte da empresa. Isso porque as Isso. empresas... Mas se ele vai fazer estágio é porque ele não tem experiência. E chama-se projeto que não leva nada a lugar nenhum, presidente. Você só pode dizer que fez um projeto. Em votação, os senhores senadores que aprovam o parecer do relator responderão sim. Paulo Paim. Senhor presidente, eu vou acompanhar o senador Crivella, mas a minha reflexão é muito semelhante ao que todos os senadores fizeram. Mas como vai ainda para a Câmara, e quem sabe a gente possa lá chegar numa outra construção, eu voto com o senador Crivella e com o relator. Senador Regina Souza. Senhor presidente, por favor. Eu estou pensando que é um projeto que aqui todos estamos num consenso, como disse o senador que antecedeu, mas deve ter um racional para ele explicar o que aconteceu. Será que nós não poderíamos interromper e talvez o seu suplente pudesse saber melhor das razões que levaram o senador a fazer isso? Porque não faz nenhum sentido esse projeto na compreensão de nós aqui. Mas, como nós acreditamos que isso ele não faria um projeto que é tão redundantemente claro que não tem sentido. Esperarmos um pouco para que se obtenha mais informação, qual é o racional. Senadora Márcia Presidente, eu entendo. Eu vou votar não, porque acho que isso aí sim, só é entendo o acúmulo de propósito trabalho dessa na Câmara. Tem que parar com isso de dar acúmulo de trabalho. Se não fizer isso, eu acho que não temos que aprovar um projeto que aqui é um consenso que não faz sentido. Nós não podemos mais interromper a votação que já se iniciou. Todavia, 10% da composição do Senado, já que este é um projeto de caráter terminativo, Entendo. poderão recorrer ao plenário, onde ele seria, se fosse o caso, ou se for o caso, rejeitado. Vamos prosseguir a votação. Regina Souza. Com o relator. Ângela Portela. Eu vou me abster, senhor presidente. Absteve. Ana Amélia. Fico com a mesma dúvida do senador Paim, mas acompanho o relator. Sim. Sérgio Petecão. Eu vou votar contra, presidente. Até porque Não. eu não sei em que é que eu estou votando, então eu não vou votar. Valdemir Boca. Presidente, eu vou votar sim, querendo crer que o senador Acílio Gás deve ter algum motivo que a gente talvez aqui desconheça para ter apresentado esse projeto. Senador Eduardo Lopes, relator Eduardo Amorim. Senhor presidente, eu também vou votar a favor, mas, como já disse o senador Moca, ainda com alguns questionamentos. Mas ainda teremos outras etapas na Câmara, talvez, para que se possa aprimorar. Senador Dário Berger. Senhor presidente, eu vou votar com o relator e quero justificar que talvez o projeto não tenha sido bem explicitado. A impressão que eu tenho é que alguns segmentos que concedem estágio, em determinados momentos, eles exigem. Exigem não, porque a essas alturas é uma questão de prerrogativa própria da empresa contratar o estagiário que tenha o currículo X ou um currículo Y. E aí, evidentemente, que cada um vai contratar dentro das suas características. O que acontece? Escritórios de advocacia, por exemplo, as informações que tem é que eles já preferem estagiários que possivelmente já tenham sido estagiários em outros e que o estágio não se comporta para o jovem para um único estágio. Se a lei estabelecesse, senador Moca, que o estagiário tivesse direito a apenas um estágio, aí se justificaria a tese de que esse é um projeto que não leva nada a coisa nenhuma. Mas como o estagiário pode participar e ser admitido por vários estágios, aí cabe a quem contrata o estagiário optar por aquele que, porventura, já tenha alguma experiência na área que possa preencher as lacunas dos seus escritórios ou das suas empresas como melhor lhe convier. Dentro dessa perspectiva, eu acho que o projeto
ele tem fundamento, ele passa a ser um instrumento relativamente importante e, por isso, eu voto com o relator. Senadora Marta Suplicy. Eu vou me abster a partir das explicações dadas pelo senador Dário, que acho que pode ser isso mesmo. Já votou. Bem, o projeto, a despeito de tudo, foi aprovado porque obteve duas abstenções e apenas um voto não. Aprovado o projeto de lei do Senado de 2015, será comunicada a decisão da Comissão Presidente do Senado Federal para a ciência do plenário e publicação no Diário desta Casa.